pré-sal. Agora vamos tentar entender. Quem defende que isso seja distribuído igualitariamente, de forma equilibrada, diz que o petróleo é brasileiro e que não faz sentido que fique com os países, com os estados produtores. O governador Sérgio Cabral, e agora a gente viu aí o governador José Serra, enfim, os estados produtores, dizem que é como se estivessem mudando as regras com a bola em jogo. Qual é a sua opinião? Explica pra gente isso. Olha, isso se baseia muito no artigo 20 da Constituição, que define quais são os bens da União. E entre esses bens está a plataforma continental, o mar territorial e a zona econômica exclusiva, que é a parte do oceano que vai além do mar territorial, né? E há os defensores que esse recurso deve ser distribuído para todos, que dizem que, já que o mar territorial é da União, tá, e não pertence a nenhum município, nem a nenhum estado, esses recursos da União devem ficar com a União e ser repartido entre todos os brasileiros. Já há os municípios produtores, tá, que se baseiam na lei atual vigente e que acham que quem tem que ser compensado pela essa produção de petróleo, pelo risco que isso traz, pelo todo impacto socioeconômico que traz nas regiões produtoras, então esses municípios e estados advogam que eles devem ficar com uma maior parcela. Tanto que também os municípios não produtores são contemplados na lei antiga, no momento que vai 7,5% para o fundo de municípios. Eles já estão sendo contemplados. Já estão contemplados. Só que é um número muito grande. Nós temos 5 mil municípios no Brasil para dividir. 7,5%. Exatamente. Por isso eles querem mais. No Exatamente. fundo, todo mundo quer um pouco mais. Exatamente. E o governo também disse que na fatia dele ninguém mexe, né? Ninguém quer ceder o seu pedaço. Agora vamos ver aqui. Verdade seja dita, o fato é que existe uma regra hoje, 28%, não é isso? De áreas concedidas, de áreas de concessão, não é isso? Estão licitadas, estão, assim, do pré-sal, dessa camada pré-sal, já estão definidas as regras. 72% ainda estão por definir. E esta emenda quer contemplar todas, os 100% de áreas. Não seria uma quebra de contrato? Não seria o que o governador Sérgio Cabral diz, que é mexer nas regras de um jogo que já está acontecendo com relação a essa fatia de 28%? Exatamente, quer dizer, não só áreas do pré-sal que já estão licitadas, áreas chamado pós-sal, que são as áreas convencionais. Exploradas hoje. Exploradas hoje, quer dizer, hoje nós temos... Isso o Rio também perde. Também perde, tá? Quer dizer, o Rio, ele já iria perder alguma coisa com o novo modelo que o governo federal quer implantar para as novas áreas a serem licitadas do pré-sal, tá? Que vai deixar de receber a participação especial. Mas, em compensação, como o montante de volumes vai aumentar, montante de recursos vai aumentar muito, ficaria uma coisa que meio compensada. Ou seja, realmente estão mexendo nas regras com o jogo andando. Exatamente. Então, agora, tirar o que já está vigente, quer dizer, das áreas já licitadas, dessas áreas, o Estado e os municípios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também já recebem isso, é causar um tumulto jurídico tremendo, inclusive porque muitos desses estados e municípios, inclusive o Estado do Rio de Janeiro, eles já tomaram empréstimo colocando como garantia essa arrecadação. Tem fundos creditórios que foram colocados por meio de bancos, tem empréstimos do governo, o Rio Previdência ele é financiado através disso. Então tem uma série de contratos que foram feitos. Compromissos já assumidos contando com esses valores que, se a lei for aprovada, não vão chegar. Exatamente. Vai deixar de vir, então vai deixar um buraco não só no orçamento, como nesses contratos. A gente está vendo aí, então, imagens do centro do Rio de Janeiro, onde está acontecendo nesse momento um protesto contra essa nova divisão da fatia dos royalties do petróleo. Agora, só para a gente encerrar, esse ano de eleição, 2010, não é propriamente o melhor momento para se discutir isso, né? Porque os políticos todos querem, enfim, mostrar às suas bases eleitorais e aos seus estados que estão fazendo força. Então, é uma situação em que envolve muita emoção nessa discussão, né? Exatamente. Quer dizer, o governo federal colocar os projetos de lei sobre o pré-sal no Congresso, que são 3 projetos, né? Que é o de partilha da produção, é o da criação da chamada Petrosal, tá? E também da capitalização da Petrobras, ele não colocou nos projetos a questão dos royalties. Isso estava fora. Isso era para ficar para depois da eleição. Foi estrategicamente, o governo queria colocar a questão do pré-sal antes da eleição, até para ser um elemento na campanha
presidencial, quem é contra e quem é a favor. O modelo anterior do Fernando Henrique e o modelo atual do governo Lula. Tá? Mas ele não colocou a questão dos royalties, porque ele sabia que daí viria um tumulto. Só que oportunisticamente foi colocado pelos defensores da distribuição de royalties dentro do projeto. Exatamente, no projeto que estava em avaliação na Câmara, que era o projeto de partilha, foi colocado a questão dos royalties. Então foi colocado dessa forma e esse imbróglio foi criado. É um estratagema político, na sua opinião? Foi bastante estratagema político, porque num ano de eleição, isso também é uma bandeira para os governadores e políticos não produtores. Não produtores, exatamente. Porque eles saem ganhando com essa, na medida que eles levantam essa bandeira. Exatamente. Ganhando ou não eles estão brigando. Eles estão brigando pelos eleitores deles. O fato é que a briga está acontecendo e a gente vai ter que aguardar que agora o presidente vai ter que se manifestar. Rafael Chertman, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Agradeço. Diretor, especialista em energia e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Foi um prazer ouvir as suas explicações. E uma boa noite.